Irmãos, a dor da vida. Nos meus momentos de corrida, nos meus momentos de autocuidado, o pastor ele cuida de muita gente, mas ele precisa se cuidar. Então eu tiro alguns momentos para me correr. Nesse meu momento de corrida, quando eu estava retornando, levo sempre a minha filha comigo, para ela exercitar. Ela vai na bicicleta e eu vou correndo do lado dela, e ali vai contando várias histórias. E nesse momento, então, no meu retorno para casa, Deus falou essa mensagem ao meu coração, e eu falei com ela assim, Deus acabou de falar comigo. E é interessante quando eu falo essa frase para eles, cria no coração deles uma expectativa, que ao ver deles, Deus ainda não falou com eles. E eu falo assim, Deus acabou de falar comigo. E eu então quero partilhar com você aquilo que Deus falou ao meu coração, a dor da vida. A dor da vida pode manifestar-se de diversas maneiras, mediante as suas experiências. A dor da vida, ela pode se manifestar de diversas maneiras, mediante as suas experiências. Então, me veio a seguinte pergunta: na vida tem dor? Qual é a sua dor? Quais são as nossas dores? Então o Espírito Santo começou então a ministrar algumas dores no meu coração. Morte de ente querido, a dor de uma mãe de não poder gerar um filho, a dor de uma pessoa que está separado ou separada, a dor de um filho que está nas drogas, a dor de uma mãe que está com o seu filho ou com a sua filha em outro caminho que desagrada a Deus, a dor da doença. Você recebeu um diagnóstico, e isso automaticamente gera no seu coração uma dor, uma tristeza, a perda de um emprego, a dor de uma calúnia, a dor de uma fofoca, a dor de uma intriga, a dor de uma injustiça, a dor da desigualdade. Então eu poderia aqui mencionar diversas dores, que mediante vamos vivendo nesse mundo, somos por elas afetados. E se eu fosse aqui te dar a oportunidade, qual é a sua dor? O que faz você chorar? O que muitas das vezes gera no seu coração alguma amargura, alguma angústia, alguma tristeza? Você consegue detectar que na sua vida tem alguma dor? Você consegue descrever isso? Que dor é essa? Pensando nisso, eu quero então compartilhar um dos personagens que eu gosto muito, livro de Gênesis, capítulo 39, do 1 em diante. Até o versículo 9, nós vamos pensar sobre as dores na vida de José. José é um exemplo de um homem que sofreu muita dor, e ele tem muito a nos ensinar. Gênesis, capítulo 39, versículo 1 ao 9, o texto diz assim: José foi levado para o Egito, onde os ismaelitas o venderam, e um egípcio chamado Potifar, um oficial que era capitão da guarda do palácio, o Senhor Deus estava com José, e ele morava na casa do seu dono, e ia muito bem em tudo. O dono de José viu que o Senhor estava com ele, e o abençoava, e tudo o que ele fazia. Assim José ganhou a simpatia do seu dono, que o pôs como seu ajudante particular. Potifar deu a José a responsabilidade de cuidar da sua casa e tomar conta de tudo que era seu. Dali em diante, por causa de José, o Senhor abençoou o lar do egípcio e também tudo que ele tinha em casa e no campo.
Potifar entregou nas mãos de José tudo o que tinha e não se preocupava com nada, a não ser com a comida que comia. José era um belo tipo de homem e simpático. Algum tempo depois, a mulher do seu dono começou a cobiçar José. Um dia ela disse: venha, vamos para a cama. Ele recusou, dizendo assim: escute, o meu dono não precisa se preocupar com nada nesta casa, pois eu estou aqui. Ele me pôs como responsável por tudo que tem. Nesta casa eu mando tanto o quanto ele. Aqui eu posso ter o que quiser, menos a senhora, pois é mulher dele. Sendo assim, como poderia eu fazer uma coisa tão imoral e pecar contra Deus? Você pode abaixar sua cabeça mais uma vez? Eu tenho certeza que você entrou aqui nessa noite com alguma dor na sua vida. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus tem poder de curar as nossas dores. Pai, no nome de Jesus, estamos diante da Tua palavra e sabemos do poder que ela tem. Que a Tua palavra possa ecoar em nosso coração. Nós não queremos estar aqui apenas com o nosso corpo, mas queremos estar aqui com o nosso coração voltado para o Senhor. Usa a minha vida para o louvor da Tua glória, eu estou aqui na Tua total dependência. Fala ao nosso coração. Pai, que no nome de Jesus, que as dores que a vida oferece, afeta cada um de nós, nessa noite possa ser sanada, possa ser curada pelo poder que há no Teu nome. Essa é a nossa oração e fazemos no nome de Jesus. Amém e amém. O texto então me chama a atenção. Jacó já era velho quando nasce José. E a Bíblia faz questão de relatar que por isso Jacó amava mais a José do que os seus irmãos. Um grande erro que Jacó comete: dá prioridade a um filho e não ao outro, dá regalia a um filho e não ao outro. Cuidado com isso. Jacó manda fazer uma túnica colorida de manga comprida e oferece a José. Isso gera no coração dos seus irmãos o quê? Ódio. Os seus irmãos tinham por José ódio. José agora, ele tem um sonho. Ele tem um sonho e ele compartilha esse sonho na sua inocência com seus irmãos. Ele tem um sonho de que ele tem os feixes, estão no campo, os seus irmãos também têm, e aqueles feixes todos se inclinam diante do feixe de José. E os seus irmãos, olhando esse relato, automaticamente fazem a seguinte pergunta: então você vai ser o quê? O maioral entre nós? Você vai ser o quê? Algum rei entre nós? E o texto vai dizer que, por isso, os seus irmãos ainda odeiam cada vez mais. O texto vai falar agora que José tem um outro sonho. E nesse sonho que José tem, ele não compartilha apenas aos seus irmãos, mas ele compartilha na mesa, juntamente com seu pai e com sua mãe. Ele fala assim: no meu sonho eu vejo o sol e a lua, e todos vocês se prostrando diante de mim. E isso gera no coração dos seus irmãos mais ódio e inveja. O texto vai me chamar a atenção que os irmãos de José, eles tomavam conta do rebanho do seu pai. E José agora então tem a responsabilidade, seu pai dá uma ordem para ele assim: vai até Siquém e vê como estão os seus irmãos. E José então sai com essa missão, chega em Siquém, ele não avista os seus irmãos. E ali então ele começa a perguntar. Jacó é muito conhecido e seus filhos também, devido à quantidade de rebanho que ele havia possuído. Então José pergunta: viu meus irmãos? E alguém ali diz para ele assim: está em Dotã. Dotã fica aproximadamente 24 a 32 quilômetros de Siquém.
José é muito obediente, poderia voltar para casa e falar assim, não achei meus irmãos. Não, ele sai dali, caminha por 24 a 32 quilômetros em direção aos seus irmãos. O texto vai dizer que, quando seus irmãos avistam José, eles têm uma seguinte expressão: lá vem o tal sonhador. Mas essa fala é uma fala irônica, e eles ali começam a tramar entre si. Para quê? Para matar José. E quando José se aproxima, eles lançam a mão a José. E quando eles lançam a mão a José, eles avistam ali uma cisterna. E Rúben, o seu irmão mais velho, ele fala assim: que não caia sobre nós o sangue do nosso irmão. Vamos jogar ele nesse poço. E assim fizeram. No deserto havia muito poço, muita cisterna, mas no entendimento deles, aquela cisterna, aquele poço deveria estar com água, mas aquele poço estava seco. E quando eles lançam José ali, eles veem José. Judá então se sente compadecido e fala o seguinte, dá uma outra ideia: que não caia sobre nós o sangue do nosso irmão. Vamos vender ele para os medianitas. Em vez de deixar o nosso irmão aqui, vamos ganhar dinheiro. E assim o fizeram. Venderam por 20 peças de pratas. O preço padrão para um escravo ainda jovem era esse. Então Judá dá essa ideia, vende José por 20 peças de prata. E agora então eles, o que vamos falar para o nosso pai? Olha só a maldade do coração desses homens. Pega uma túnica de José, mata um animal, molha a túnica, chega para o seu pai e fala assim: o nosso irmão, o seu filho a quem você amava, ele foi morto. E assim o pai chorou por ele. Os medianitas chegam no Egito agora, vende José para Potifar, um oficial, um militar de prestígio na corte de Faraó. José agora chega na casa de Potifar como escravo. E pensando nesse texto, eu vejo que José, na vida dele, ele então enfrenta alguns tipos de dores. Quais são as dores que José enfrenta? José enfrenta a dor da solidão. Ele está num país distante. José não foi para o Egito para estudar. José não foi para o Egito para ter uma oportunidade. Ele não sai de casa com esse projeto, não. José, ele sai de casa, vendido pelos seus irmãos, como escravo. Você imagina a dor que há no coração desse homem. Chega na casa de um homem estranho, e ali José então começa a trabalhar, longe dos seus pais, longe do seu irmão. Mesmo assim, ele continua trabalhando. José então carrega no seu corpo a dor da injustiça, a dor da solidão, a dor da maldade. José então ele chega no Egito com esse contexto, e agora ele está diante da casa de um homem importante, o oficial de Faraó. E o texto então começa a dizer que tudo que José fazia, o Senhor era com ele e fazia ele prosperar. Potifar coloca os olhos em José e agora já não quer ele mais como escravo, quer ele como administrador.
Potifar confia a ele toda a casa, todo o trabalho. Eu não preciso saber de nada, porque você é uma pessoa de confiança. E assim, Potifar o faz. Mas o texto também me chama a atenção, que a mulher de Potifar coloca os olhos em José, porque vê que José era belo, era formoso, de boa aparência. E José então ele faz algo que me chama a atenção, quando ela fala assim: deita-te comigo. E ele então fala algo ali que me impressiona, quando ele diz assim: como eu cometeria tamanha maldade ao meu Senhor e pecaria contra Deus? O que me chama a atenção é que mesmo José, longe do seu contexto, ele permanece fiel a Deus. Mesmo ninguém vendo José, ele permanece fiel. A nossa geração, ela simplesmente, muitas das vezes, só demonstra fidelidade, às vezes, no tempo. E isso é muito perigoso. E eu então carrego essa seguinte frase: as coisas que você faz quando está sozinho são as que definem quem você é. As coisas que você faz quando está sozinho são as que definem quem você é. Quem você é quando ninguém está te vendo? Quem você é no seu secreto? José ali, ele não tem responsabilidade de prestar conta para ninguém em relação ao seu compromisso com Deus. Ninguém conhecia, os seus pais não estavam ali, seus irmãos não estavam ali, mas o texto fala assim: como eu cometeria tamanha maldade ao meu Senhor e pecaria contra Deus? O compromisso de José não é apenas com o homem, o compromisso de José é com Deus. E quando você então entende quem você é, o Deus que você serve, Ele não está apenas aqui nesse ambiente. Deus só está aqui porque você está aqui. O texto vai dizer que o nosso Deus, Ele não dormita nem dorme o guarda de Israel. Então, muitas das vezes, diante do meu líder, diante do meu pai, diante da minha mãe, diante do meu patrão, eu me porto de uma maneira. Mas longe dessas pessoas a qual são responsáveis por mim, eu me porto de outra maneira, esquecendo que os olhos de Deus estão 24 horas postos sobre mim e sobre você. Eu muitas das vezes tenho temor ao homem, mas não tenho temor a Deus. E quando José então se porta de que maneira? Não, o meu compromisso não é apenas com o meu patrão, o meu compromisso é com Deus. Qual é o seu compromisso? Quando você está sozinho, quando ninguém está te vendo, quem você é de verdade? Pensando nisso, eu quero então fazer aqui algumas aplicações nesse texto. Pensando nisso, eu quero pensar que José carrega no seu corpo algumas dores. E existem algumas igrejas que colocam um jargão: pare de sofrer, venha para cá. O fato de eu seguir Jesus não quer dizer que eu não vou enfrentar alguma dor da vida. O fato de eu servir a Jesus com fidelidade não quer dizer que eu estou ausente de passar por algum tipo de adversidade, de sofrimento. As dores fazem parte da minha vida alheia. Eu preciso ter maturidade para isso. Se você não está enfrentando alguma dor, glória a Deus por isso. Mas saiba você, todos nós, sem exceção, vamos enfrentar dores. E quando eu olho para o texto, quando eu olho para a vida de José, eu vejo algumas dores que ele enfrentou e como que José reagiu mediante a isso. Quando a dor chegar, primeiro, eu preciso estar com Deus. Quando a dor chegar, eu preciso estar com Deus. Acompanha comigo, o verso 2 e o verso 3. Quando a dor chegar, eu preciso estar com Deus. O Senhor Deus estava com José. Início do verso 2. O Senhor Deus estava com José. Verso 3. O dono de José
viu que o Senhor estava com ele. O texto ele me chama a atenção que se eu te perguntar aqui nessa noite, a dor já chegou na sua vida? Você já passou por algum momento de dor? Você está passando por algum momento de dor? Quando a dor chegar, você precisa estar com Deus. Se eu te perguntasse, Deus é na sua vida, qual seria a sua resposta? Você tem convicção que Deus é na sua vida? Você tem convicção que Deus é contigo? O salmista vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei a mal algum, porque Deus está comigo. Eu preciso ter convicção nisso, mas o texto ele me chama a atenção que eu falar que Deus é comigo, eu preciso fazer isso, mas agora, alguém vê Deus na minha vida. O texto fala assim, o Senhor era com José, e por isso ele prosperava, mas o texto também fala que Potifar viu Deus na vida de José. Quantas pessoas falam em Deus, mas as pessoas à sua volta não veem Deus na sua vida. O texto me chama a atenção que José é um exemplo para mim, é um exemplo para você, porque não somente Deus era com ele, se ele pudesse expressar isso, não, Deus é comigo, mas as pessoas que estavam à sua volta, viam Deus na vida de José. Quem já viu Deus na sua vida? As suas atitudes refletem para as pessoas verem Deus na sua vida. Por isso que quando eu estou sozinho, as coisas que eu faço quando eu estou sozinho vai definir quem eu sou. Porque quando eu estou sozinho, eu tenho esse temor. Quando eu estou sozinho, eu tenho essa preocupação de que Deus está me vendo. E quando eu olho para esse texto, Potifar, ele viu Deus na vida de José. O que nós estamos precisando nessa geração é que Deus, as pessoas precisam ver Deus na nossa vida. Muito se fala em nome de Deus. Hoje eu vi um pastor que está desigrejado, que foi um fenômeno, foi um pregador aí de renome, e hoje ele está afastado da igreja, e hoje ele está dando um curso, ele quer dar um curso sobre o livro de Salmos, e aquilo ele trouxe uma tristeza ao meu coração, que eu falei assim, não prega mais sobre a igreja, fala que a gente pode servir a Deus longe da igreja, que pode, ele quer dar um curso sobre a Bíblia, sobre o livro de Salmos, e esse curso é pago, é como se eu posso me beneficiar da fé. Eu não concordo mais, mas eu vou continuar seguindo essa linha, porque essa linha traz benefício para a minha vida. E a nossa geração tem ido por esse caminho. Falam de Deus, mas na hora de viver Deus, cadê? E quando eu olho para esse texto, eu vejo, quando a dor chegar, o que eu preciso ter? Eu preciso estar em Deus, porque a dor, ela vai chegar. A dor, ela chega para mim, chega para você. Mas quando a dor chegar para mim e para você, se eu estiver em Deus, como José estava, eu vou superar. Eu vou chorar? Sim, você vai chorar, porque somos seres humanos. Você vai se sentir fraco? Sim. Você vai se sentir desanimado? Sim. Eu imagino os lamentos de José, longe dos seus irmãos, longe do seu pai, sem nenhum amigo, sozinho, escravo, trabalhando dia e noite, não tendo um momento de lazer, nada disso, como escravo. Mas o texto me chama a atenção, que Deus era com José. A dor vai chegar para todos nós, mas quando Deus é comigo, eu consigo superar a dor. A dor vai chegar para todos nós, mas quando Deus é comigo, a dor, ela não me mata. Você conhece alguém que por passar por momentos de dor, não tem mais prazer de viver,
Você conhece alguém que, por passar por momentos de dor, abriu mão da comunidade de fé? Você conhece alguém que, por passar por algum momento de dor, está vivendo amarguradamente, angustiadamente? Você fala com essa pessoa, só sai palavra de derrota sobre a vida dela. Por quê? Porque quando a dor chegou, ela estava longe do Criador. Porque quando a dor chegou, ela estava longe da presença. José está longe das pessoas que ele ama, mas Deus está com ele. E quando Deus está comigo, é o suficiente. Amém, irmão? Quando Deus está comigo, eu consigo ter nele contentamento. Quando Deus está comigo, por mais que eu passe por adversidade, quando Deus está comigo, por mais que eu passe momentos de luto, quando Deus está comigo, eu entendo que esse momento ele vai passar, porque assim ele promete. E José então continua fazendo algo que me chama a atenção. A dor causada pelo outro não gera em mim amargura. Mas quando? Quando Deus está comigo. Quantas pessoas que nós conhecemos que estão amarguradas? Mas por quê? Porque não está em Deus. Porque existe possibilidade grande, o texto me dá respaldo para isso. Pessoas da sua família vão causar em mim e você dores. Pessoas da sua comunidade de fé, triste falar isso, mas isso é uma realidade. Pessoas da nossa comunidade de fé vai causar em mim e você dores, decepções, frustrações. E isso muitas das vezes gera em nós o quê? Revolta, amargura. Nós possamos olhar para o salmista: o Senhor é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da minha angústia. O Senhor é isso. Então, nesses momentos de amargura, de dor, de decepção, se eu estiver perto de Deus, se Deus estiver em minha vida e em sua vida, você vai conseguir superar. Mas essa fala aqui é muito importante. Você falar que está em Deus é diferente de você estar em Deus de verdade. Você falar que está em Deus é diferente. O texto menciona que José não apenas está em Deus, mas o texto fala que Potifar, um homem incrédulo, vê Deus na vida de José. As pessoas precisam ver Deus na minha vida e na sua vida. Amém? Eu quero então pensar com você para a gente finalizar esse segundo ponto. Quando a dor chegar, ela não pode te parar. Quando a dor chegar, verso 22, verso 23, acompanha comigo. Olha o que o texto diz. Este, pois José, como encarregado de todos os outros presos, e era ele quem mandava em tudo o que se fazia na cadeia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava entregue a José, pois o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que fazia. O texto vai me chamar a atenção que José, após um período na casa de Potifar, do sonho de Deus, do projeto de Deus, que José tinha 17 anos, a ele chegar a governador, passou-se um período de 13 anos. José, então, ele vive no Egito, passando esse processo de dor, num período de 13 anos. O texto vai falar que quando ele estava na prisão, ele revela o sonho do copeiro e do padeiro. Quando ele revela o sonho do copeiro, ele fala assim: amanhã você vai estar com Faraó. Quando você estiver com Faraó,
lembra-te de mim. O texto fala que se passou 2 anos, o padeiro morre, o copeiro volta a servir Faraó, passa-se 2 anos, Faraó tem um sonho, e nesse sonho ninguém consegue desvendar, e aí esse copeiro faz o quê? Ele lembra de José, mas ele lembra de José depois de um período de 2 anos. Se o texto fala que José estava preso, e lembra-se dele num período de 2 anos, se José viveu no Egito por 13 anos, vamos então deduzir que José na casa de Potifar, ele passa um período de 10 anos. E quando agora Faraó tem um sonho, que manda chamar José, mas antes de José chegar até Faraó, ele vive na prisão, e o texto me chama a atenção que José vive na prisão por algo que ele fez, sim ou não? José cometeu alguma coisa para ir para a prisão, sim ou não? Não. José ele chega na prisão injustamente, porque a mulher de Potifar diz o seguinte: deita-te comigo, e ele recusa a ponto de ela dizer o seguinte: espera uma oportunidade, quando está apenas os 2 em casa, Potifar vai trabalhar, ela tenta agarrar José faz algo que me chama a atenção, José foge e deixa a sua túnica na mão daquela mulher. Potifar chega em casa, recebe a notícia o seguinte: aquele homem a qual de confiança você colocou na minha casa, na nossa casa, olha só o que ele fez comigo. Potifar, oficial, comandante, vai até a casa de José e faz o quê? Manda prender ele. Você imagina só, quando você vence uma tentação, quando você faz algo para o Senhor, querendo ou não, dá uma alegria no seu coração. E a recompensa que José recebe, após vencer a tentação, após cumprir aquilo que Deus o designou, que é fugir da aparência do mal, José agora a recompensa que ele recebe é a prisão. José agora está preso, injustamente. José poderia chegar na prisão e ficar revoltado com Deus. Deus, cadê o sonho que o Senhor me deu? Cadê aquele sonho que eu tive lá atrás? Já se passaram tantos anos, eu estou aqui, nada acontece. Imagina a expectativa do coração dele. Eu estive na casa de um homem poderoso, de um oficial. Eu achava que ali seria o momento que o Senhor ia me honrar, e agora eu estou aqui na prisão. Quando a dor chegar, a dor, ela não pode te parar. O sofrimento, ele faz parte do preparo que Deus tem para fazer na minha vida e na sua vida. As estratégias, métodos que Deus usa, é diferente do nosso. Estão estudando isso? Daqui a 10 anos, marca hoje, daqui a 10 anos, a geração de jovem hoje, que não tem habilidade para resolver algumas dificuldades, como que vai ser? Porque a geração de hoje, ela ganha tudo na mão. A geração de hoje já está tudo pronto. A nossa geração é como se tivesse que caçar para comer. Essa geração não precisa caçar para comer. Eu, pelo menos, vivi isso. Não sou nenhum caçador, mas a nossa geração, para comer, tem que ir com o pai para trabalhar. Era simples assim. Para comer, tem que ir com o pai. Por isso que Salomão fala assim, quem não trabalha, o que Salomão fala? Quem não trabalha não pode nem comer. Porque é assim. Só que nós fomos abençoados. Abençoa o seu filho, mas ensina ele o valor que aquilo tem. Não há problema de você dar aquilo para o seu filho que você não teve. Legal, mas ensina ele que atrás daquilo ali tem suor, tem lágrima, tem esforço, tem trabalho. Então a nossa geração, ela não passa por dificuldade, por sofrimento, porque chega tudo pronto para ela. Quando vir alguma dificuldade, meu amigo, para resolver, vai ter dificuldade. Por quê? Como que José foi preparado para ser governador?
as coisas acontecendo tudo fácil? Não. Quando o faraó tem um sonho, e o sonho é 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas gordas, 7 espigas magras, e ninguém consegue desvendar esse sonho, Deus ilumina a José, e José fala assim, é 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. Aí o que acontece? Na casa de Potifar, ele viveu fartura. Na casa de Potifar, ele viveu um tempo, sabe de quê? De luxo, de conforto. Mas na prisão tem isso? Deus estava preparando José na casa de Potifar. Quando chegar o tempo de fartura, tenha sabedoria para administrar. Mas quando chegar o tempo de escassez, como que você vai falar alguma coisa que você não viveu? Ele vive na prisão. Na prisão é escassez. Na prisão é pobreza. Na prisão é luta. E Deus então prepara José para quê? Para esse momento. E agora então ele fala assim, Faraó, você precisa de um homem que tenha sabedoria. Você precisa de um homem que seja habilitado, capacitado, para quando chegar a fartura, ele venha armazenar esse alimento, para quando chegar a escassez, tem alimento suficiente. E o que Faraó diz? José, você é esse homem. Quando a dor chegar, ela não pode te parar. Você conhece alguém que foi paralisado pela dor? Como está a sua motivação? José, ele chega na prisão, o carcereiro pega a chave da prisão e dá para José. José poderia chegar na prisão, sentar lá no canto e ficar só murmurando. José poderia chegar na prisão e falar assim, eu estou aqui injustamente, os meus irmãos me venderam, agora uma mulher levanta uma calúnia sobre mim, por isso eu sou preso, por isso eu estou preso. Mas não, José continua trabalhando na prisão, mesmo sendo preso injustamente, a ponto do carcereiro falar assim, e tudo que José fazia, o Senhor prosperava. Humilhado, vendido como mercadoria, as injustiças não transformaram o seu coração num campo fértil para a mágoa. José chega humilhado, mas tudo isso ele não vivia amargamente. Você já lidou com uma pessoa que é amarga, que está cheia de amargura? Você já lidou com uma pessoa que, por ela ter sofrido muito, ela está sempre reclamando? José não. José, ele me dá uma lição, que ele passa por situações difíceis, mas ele mantém a sua essência, porque a sua essência vem de Deus. Ele tinha motivo para ficar revoltado, mas ele assim não faz. Mesmo nas horas mais difíceis, Deus está conosco. Ele não esquece de nós. O texto fala que quando José revela o sonho do copeiro, ele fala assim, lembra-te de mim, quando você estiver com Faraó. Você sabe o que José está falando? Eu já não aguento mais ficar aqui, me ajuda. Mas naquele momento, o cargo que tinha, o cargo que estava naquele momento, era o cargo do padeiro, porque o padeiro havia morrido. Se o copeiro lembra de José, iam contratar ele como o quê? Como um padeiro. Nada contra os padeiros. Mas o que Deus havia prometido para ele? Era isso? Não, não era isso. Quantas vezes eu e você queremos acelerar o processo? Quantas vezes eu e você queremos pular etapa? Deus fala, não, você insiste, eu quero isso, Deus te dá, Deus permite. E quando Deus permite, acontece o quê? Você não está preparado para aquilo que Ele tinha para você. E aí o que acontece? Desculpa a expressão, quebramos a cara, sofremos nessas atitude que é pular etapa, não viver o processo. O que acontece? Causa em nós mais dores, atrasa aquilo que Deus tem para mim e para você. E quando eu olho para José, eu vejo que ele viveu o processo para cumprir o propósito. Deus, ele tem propósito para você nessa noite. Essa dor que você está enfrentando
não é para te parar. Esse choro que está sendo derramado não é para te matar. Ele está te lapidando, e Ele é especialista nisso. O sofrimento é a promoção divina, estão interligadas. O sofrimento, ele faz parte. Quando eu olho para a vida de Jó, eu vejo Jó no final da sua vida, quantas dores Jó enfrentou. Jó faz o seguinte, o texto vai dizer que Jó perde os seus 10 filhos. Jó era o homem mais rico do Oriente, perde toda a sua riqueza. O texto vai dizer que ele é acometido de uma doença a ponto de coçar o corpo com um caco de telha. E o texto vai dizer que no final da sua vida, no capítulo 42, versículo 5, ele fala assim: eu te conhecia, só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O que o sofrimento gerou, produziu, causou na vida de Jó? Jó agora não serve a Deus como assim? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Não, ele agora tem a sua própria experiência com Deus. Mas a sua experiência que ele tem com Deus é através de quê? Através do sofrimento. A experiência que ele tem com Deus é através de quê? É através da dor. Então, se você está enfrentando algumas situações de dor, faz parte do processo. Eu finalizo a minha fala dizendo o seguinte para você: a atitude de José em manter a sua fidelidade a Deus é um exemplo a ser seguido em nossas vidas, especialmente quando enfrentamos adversidade e sofrimento. José demonstra isso. Ele é um exemplo para mim e para você, que a dor que você está enfrentando, ela faz parte do processo que Deus tem para cumprir na minha vida e na sua vida. Encerro a minha palavra lendo aquilo que o apóstolo Paulo falou, Romanos capítulo 8, versículo 35. Romanos 8, esse aqui também, o apóstolo Paulo, é um especialista, e ele fala assim: então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? O apóstolo Paulo é um especialista por ele ter enfrentado tudo isso: sofrimento, dificuldade, fome, perseguição. Ele então começa a nomear o que pode causar dor ao nosso coração a ponto de fazer eu e você parar a nossa caminhada. O que pode causar em mim e você uma revolta contra esse Deus que é o Criador do céu e da terra? O que pode fazer eu parar de caminhar, ter prazer de estar nesse lugar? Será o que? A fome? Será a perseguição? Será a calúnia? Será a perda de alguém? Ele então escreve o versículo 38 e o versículo 39, e eu finalizo falando assim, ele diz assim: pois eu tenho certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Ele diz: nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá embaixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é o nosso, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Está sofrendo? Qual é a sua dor? O que essa dor tem causado na sua vida? Deus, ele não perdeu o controle. A dor, ela faz parte. O apóstolo Paulo, ele encerra a sua palavra assim: nada nem ninguém
pode nos separar do amor de Cristo. Nada, nada é nada. Você pode abaixar sua cabeça? Quero encerrar esse momento orando pela sua vida. Sabemos que todos os dias sofremos dores na nossa vida. E algumas dores parece que elas não vão acabar. Mas nós sabemos que Deus é conosco. Por isso que é bom a gente estar nesse lugar há uma direção, nesse lugar há presença, nesse lugar há alimento. E isso gera em nós esperança de que essa dor não vai nos matar. Pai, no nome de Jesus. Quantas coisas têm acontecido, a Tua palavra diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos ia se esfriar. Tenha misericórdia, Pai. Que a dor da vida não possa esfriar o nosso amor por Ti. Nós acabamos de ler que nada nem ninguém pode nos separar do Teu amor. Que Teu amor nessa noite seja derramado sobre o nosso coração. Que Teu amor possa ser derramado sobre nossas famílias. Traga o Teu bálsamo, Senhor. Existem pessoas que estão aqui nessa noite feridas, machucadas, cheias de cicatrizes, cheias de marcas, mas o apóstolo Paulo diz: eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Em tudo no Senhor nós somos mais do que vencedores. Pai, não permita, Senhor, essa dor da vida nos paralisar, mas que nós possamos avançar, como diz a sua palavra. Prosseguimos em querer conhecer o Senhor acima de todas as coisas. Guarda, Senhor, o nosso coração, guarda, Senhor, nossa mente, que possamos nessa noite ser sarado, ser curado pelo poder que há na Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Nós queremos sair daqui cheio da Tua presença, a ponto de que as pessoas, no nosso trabalho, no nosso lazer, na nossa escola, na nossa faculdade, dentro da nossa casa, possa ver a Sua presença em nossas vidas, Pai. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Que o amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo de Deus, esteja com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, e de uma forma especial, sobre a primeira Igreja Batista em Santo Aleixo, desde agora e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida.